Esses dias eu vi uma imagem no Instagram que era um garoto, na verdade um desenho de um garoto. Era uma ilustração de um menino. E nessa imagem tinha o rosto dele e na cabeça dele era como se tivesse vários embaralhamentos. Tinha muita coisa na cabecinha dele. E tinha uma frase no meio da cabeça dele, assim, escrita. Uma frase verdadeira, mas muito forte, que eu quero começar, inclusive, minha reflexão compartilhando essa frase com você. Uma cabeça cheia de medos não tem espaço para sonhos. Uma mente cheia de medo, de angústia, de dor, assustada, não tem espaço para o sonho. Essa é a forma que muitos de nós, vários de nós, estamos vivendo. Aliás, acho que todos nós estamos vivendo. Um momento de medo, de angústia, de preocupação, de pavor. Onde os sonhos parece que escapam, esvaem, deixam de existir. Onde o medo, ele marca e imprime coisas em nós que nos deixa trancafiados emocionalmente e também trancafiados nos nossos apartamentos, nas nossas casas, porque é necessário agora. Mas o medo rouba o sonho. Nós estamos cheios de medo, sem doses de sonho, de esperança. Nós estamos cheios de medo, sem doses do amor. E essa é a ideia do sopro, que você tenha uma pitada, uma dose de Jesus de Nazaré. Há uma música que eu gosto muito, que fala um pouco do medo. Aliás, quando eu disse para a Lilian que iria utilizar essa música, ela falou, mas essa, porque em Libras é muito difícil fazer a interpretação dessa música. Mas eu quero repartir uma parte desses versos com vocês, e eu vou lendo aqui, lentamente, para ela vir junto comigo. Afinal, é juntos, sempre juntos, que nós vamos mais longe. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor, aprisionou o amor. O medo é a chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Medo de olhar no fundo. Medo de dobrar a esquina. Medo de ficar no escuro. De passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho. De perder as rédeas, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego. Medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. Medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é de Deus ou do demo? É ordem ou é confusão? O medo é medonho. O medo domina. O medo é a medida da indecisão. Essa é uma música do Lenine, que fala do medo, que fala do sentimento que nós estamos sentindo, que fala dessa questão de ficarmos aprisionados, que nos mostra que temos medo, que temos pavor, porque somos frágeis. Temos medo da fragilidade, do sofrimento, da falta de recursos que se pré-anunciam. Aliás, na Bethesda, algumas pessoas já nos relataram que perderam o seu emprego. O medo vai tomando conta. Diante do que estamos vivendo, dessa pandemia, uma crise que toma conta da humanidade, que transborda para o econômico, para o trabalho, que de fato leva tanta gente e leva
sonho. Nós temos medo. Medo da catástrofe, que chega sem aviso, que nos toma de assalto. Da catástrofe que mostra as nossas vulnerabilidades, que ficam expostas com a falência. Vulnerabilidades que ficam expostas com o caos. Afinal, no mundo são poucos leitos de UTI. Isso nos expõe. Nós temos medo do fim de uma era que está se apresentando. Temos medo, como diz a música, de perder as rédeas, de pedir arrego, de não aguentar mais, ou de ficar devagando sem rumo. Medo de perder o sentido da vida. Diante de tanto medo, diante de tanta angústia, de tantas perdas, eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de João. João capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Quero ler esse texto porque este é um texto que também fala de um momento de medo, um momento de desesperança, um momento onde os discípulos já não têm mais o mestre por perto, onde o mestre morreu e o medo se instaura. Então, se você está aí me acompanhando, faça o seguinte: abra sua Bíblia aí no app do seu celular, ou em papel, não importa. Ou se você quiser, só acompanhe, escute, eu vou ler pausadamente. Escute bem as palavras de Deus para você essa noite. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19, 20 e 21, diz assim: Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo. Haviam trancado todas as portas da casa. De repente, eu gosto dessa palavra, de repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e o seu lado. Vendo o Senhor, com os seus próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu a sua saudação: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como nós, os discípulos estavam assustados. O contexto do trecho que lemos, do texto que lemos, é de dor, é de falta de sentido, é de desesperança, é de um certo desespero, uma espécie de minguar da perspectiva. Contudo, de repente, Jesus se apresenta de uma maneira extravagante. Aliás, Jesus, ele é lindo porque ele se apresenta de formas que são perfeitas, elas são assombrosas num bom sentido. Elas são fenomenais, extraordinárias. Jesus se apresenta, aqui no texto que lemos, e também na sua história, se apresenta como a boa notícia. E a boa notícia é a vida, e não a morte. É certo que nós não temos muito controle sobre as coisas. Aliás, quase nenhum controle. Quase zero, para não dizer zero. Por isso as incertezas nos angustiam, nos enchem de aflição. Por isso o descontrole, como estamos vivendo agora, nos dá pavor, nos assusta. Por isso a ansiedade se apodera dos nossos pensamentos, levando embora os sonhos, porque ficamos atordoados, perdidos, desorientados. Temos medo. Isso é humano. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não
Não se recrimine. Não se martirize porque tem medo. Isso é humano. Jesus teve medo. É só você pensar e se lembrar da passagem de Jesus no Getsêmani. Quando a cruz se aproxima, se pré-anuncia, Jesus diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está assustado, angustiado. Jesus teve medo. Então, você é humano, nós somos humanos. Nós podemos ter medo. Mas hoje, assim como disse que Jesus teve medo, eu quero te apresentar aquele que enfrentou o medo. De frente com esse sentimento, essa sensação que eu e você estamos vivendo, eu quero te apresentar aquele que superou o seu medo. Aquele que se apresentou de repente, de forma extraordinária, Jesus de Nazaré, dizendo: paz seja com você, paz seja com vocês que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, paz seja com a sua família que está aí nos assistindo agora, paz seja com você que está aí no seu quarto, nos ouvindo, nos assistindo, paz seja com vocês, paz, a paz de Jesus. A paz de Jesus não é fake. Não. A paz de Jesus não é alienante, que nega as circunstâncias. Não. A paz de Jesus é aquela que traz consigo as mãos que enfrentaram a dor e o caos. Essa é a paz de Jesus. A paz de Jesus é aquela que traz o corpo, que não se rendeu ao sofrimento, mas deu um passo a mais, dando à esperança vida. A paz de Jesus é aquela que traz a consciência, que sustentou os valores, para não deixar a morte ter a palavra final. Essa é a paz de Jesus. Paz que por ora é encarnada nas mãos, nos corpos de irmãos e irmãs, nas mãos e nos corpos de médicos e médicas que lutam contra o caos, enfermeiros e enfermeiras que se dobram em turnos, cuidando do próximo, de gente que talvez eles nem conheçam. Essa é a paz de Jesus. De terapeutas, analistas que sustentam o equilíbrio emocional de pessoas desesperadas, de pastores e pastoras conscientes que se despertam, colocam as pessoas a se despertarem também para a verdade, do cuidado ao próximo, do ficar em casa, do isolamento, porque é isso que precisamos fazer. É essa paz. A paz de Jesus é aquela que é encarnada em pais e mães, como eu e você, que abraçam os filhos e as filhas, se tornando pedagogos e pedagogas de última hora, para ver o sorriso expresso, não deixar a morte ter a palavra final. Isso se chama amor encarnado. O amor que não pode ser derrotado, que não é derrotado pela morte, que não é derrotado pelo caos. O amor que é delineado por uma paz que tem uma voz ativa e não silenciosa, a voz de Jesus de Nazaré, de repente, surpreendente, amorosa. A paz que se encarna no gesto de homens e mulheres, para que a vida continue pulsando. A paz que vem de Jesus é aquela que não se vitimiza, mas encara a realidade. Uma paz que tem a convicção que o choro pode durar, sim, algumas noites, que o sofrimento pode perdurar por alguns meses, mas que também tem uma alegria logo pela manhã, uma alegria que vem com o amanhecer, quando os nossos passos estão estruturados nos valores de Deus,
nos valores da compaixão, da misericórdia, do amor, dos valores de Jesus, no amar, no agir, no ser o caminho, no verbo de ser, de expressar a verdade, de encarnar a história com todas as suas vicissitudes, com seus obstáculos, com seus perrengues. Quando nós encarnamos isso, assim, sim, um novo amanhecer, assim a alegria no amanhecer, assim a felicidade no amanhecer. A paz de Jesus é a paz que muda o nosso coração. É a paz que diante da dor, das perdas, diante do incerto, muda a disposição do nosso coração. É a paz que não nega a catástrofe, mas que muda a forma como eu e você enfrentaremos esses dias, semanas e meses. É a paz que muda o nosso ânimo, que nos encoraja a enfrentar a vida com tudo que ela tem, não colocando medo de lado, não escondendo o medo, não, mas desafiando o medo, se travestindo de coragem, se travestindo dos valores de Jesus. É a paz que vem em alto e bom som. A minha paz eu dou a vocês, tenham paz. Essa é a voz de Jesus, a voz que ecoa, que sopra, seja valente, tenha força, tenha ânimo, eu venci o mundo e eu estou contigo, tenha ânimo. É a paz que diz, seja valente, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, eu estou com vocês. É a paz que sempre faz uma nova aliança, que nos convida à vida. É a paz que não deixa a morte ter a palavra final, mas que apresenta a esperança viva, ressurreta, pulsando a cada manhã. Uma paz que nos deixa a missão de manter a felicidade acesa, com valentia, para que o amanhã venha com a sua glória. Eu e você podemos ser esses agentes de Deus, discípulos de Deus, para manter a felicidade acesa, mesmo diante do caos, para que a glória do amanhã venha cheia de esperança. Essa paz traz consigo o Cristo ressurreto, a vida pulsante, traz em seu bojo superação do medo. É mudança para o nosso coração. Não é fugir do medo, não é negar o medo, não é esconder o medo, mas é olhar para ele e se travestir dos valores de Jesus de Nazaré. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a vontade do amor, a vontade da vida que pulsa. Contudo, seja a vontade de Deus em sua vida. Paz seja com você. Hoje, no nome de Jesus de Nazaré, eu digo a você, a sua família, a quem está nos vendo e nos ouvindo, paz seja com vocês. Paz seja com você.